Muito bem. Bom dia a todos os seres vivos que aparecem aqui nessas janelinhas do Google Meet. Nós estamos no PPGDH, da Universidade Federal da Paraíba, no programa de pós-graduação em Políticas Públicas, Cidadania e Direitos Humanos, no módulo Fundamentos Históricos e Epistemológicos dos Direitos Humanos. Muito bem, jovens. E digamos assim, o que vamos observar nessa manhã, né, seguindo o eixo 2 do módulo, dos conteúdos construídos para esse módulo. Coloco aqui no chat, só um instante. Ok, parará. Assim a gente resolvido. Portanto, seguimos essa parte final do eixo 2, relacionada à memória do direito, e em conjugação com esse tópico, portanto, um texto de Rafael de Jorge, do livro Tempo, Direito e Memória, traduzido pelos professores Celso Fernandes Campilongo, da Universidade de São Paulo, da USP, e Guilherme Leite Gonçalves, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, no Rio de Janeiro. Reputo que, no que se refere a esse ponto do programa, na nossa interpretação, significa um dos tópicos mais relevantes do estudo do direito que nos assola nesse tempo presente, principalmente quando lemos textos como aquele capítulo, o capítulo 1 do livro de Rafael de Jorge, com o tópico, ou a parte denominada de memória e direito, e o tópico denominado a memória do direito. Por que falamos isso? Porque, seja com a ideia do direito positivo, com o sistema do direito positivista, e seja nas letras do professor Hans Kelsen ou de outros teóricos do direito, seja com o paradigma inventado pelo Estado constitucional ou inventado pelo direito constitucional, denominado de teoria da Constituição ou constitucionalismo e todos os seus desdobramentos, como construções teóricas, como invenções de construções teóricas. Quando imaginamos todo esse arcabouço de memória, denominado de sistema positivo do direito, ou sistema constitucionalista do direito e do próprio Estado, e que vamos para autores como Rafael de Jorge, já passo a palavra, Godai, e quando vamos para autores como Rafael de Jorge nesse texto, ou para autores como Hayes von Foster, ao escrever sobre a memória, ou até mesmo na filosofia de Nietzsche, nós notamos que aquela frase que já pronunciei aqui, construída por Albert Einstein, de que toda e qualquer construção teórico-científica ela é uma invenção, e para, portanto, podermos inventar, é preciso termos memória, né? E aqui é que entra uma das palavras-chave, digamos assim, do pensamento construtivista, funcionalista, estruturalista, já que essa própria memória ela é um paradoxo, né? Já que aquilo que nós chamamos de memória, ou aquilo que a linguagem constrói como memória cultural, memória coletiva, memória social, né? Ou a memória do direito positivo, a memória do direito constitucional, ou, mais recentemente, no próprio constitucionalismo, a memória da decisão judicial, né? Aliás, essa semana, o Superior Tribunal de Justiça, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, prolatou uma decisão que ela é mais do que propícia para esses tópicos que vamos finalizar aqui, o eixo 2, né? Que é a afirmação de que o julgador, ao decidir, não está obrigado, né, a responder a todos os quesitos formulados pelo advogado, ou seja, o julgador não está obrigado a decidir
respondendo todos os pedidos e todas as questões colocadas pelo advogado. Então, se o julgador não está adstrito aos pedidos, o julgador está decidindo sobre o quê? Ele está decidindo sobre o quê? Com a memória dele. E qual é a memória do julgador, que, à luz do texto de Rafael de Jorge, é o observador. Então, o observador que inventa, né, inventa a teoria, inventa a própria memória, inventa a linguagem, inventa o direito, inventa o constitucionalismo, inventa a política, inventa o que é o cultural, o coletivo, o individual, o social. Num ponto como esse, se o intérprete do direito, né, porque nós poderíamos falar de intérprete da norma no positivismo jurídico, mas no constitucionalismo, o juiz não é apenas um intérprete da norma, ele é um intérprete do direito, ele é o observador do direito, ele é, como diz Rafael de Jorge, ele é o construtor do direito. E ele constrói o direito com base em qual memória? Que já é um paradoxo, né? À luz dessa posição colocada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Diga, Godoy, meu caro. Não, professor, aqui a colega Viviane pediu para avisar que não poderá participar da aula de hoje porque ela está trabalhando no evento alusivo ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, aí ela, no município de João Pessoa, aí não pôde comparecer virtualmente aqui a aula. Né? Certíssimo, tranquilíssimo. Muito bem. Bom, dizia eu, portanto, à luz dessa posição colocada pelo Superior Tribunal de Justiça essa semana, né? Mas no que nos interessa aqui, não que aquela decisão nos interessa enormemente, digamos assim, esse momento aqui de embate entre o direito positivo e o direito constitucional como duas grandes memórias do direito, né? E nós nos referiremos aqui, pelo menos de forma inicial, ao texto de Rafael de Jorge, que ele próprio inicia o texto perguntando, né, se aquilo que ele está iniciando é realmente um tema, se aquilo que ele está iniciando realmente tem sentido, tem significado. Né? Ou seja, ao falar do direito, ou melhor, ao falar de uma memória do direito, eu não estaria, né, à luz de uma linguagem paradoxal, já que o direito é a própria memória, ou o direito é a memória de si mesmo. Né? Ou seja, quando o de Jorge enfoca isso no seu texto, ele está se referindo a uma máxima criada por Niklas Luhmann, que já me referi aqui várias vezes a ela, quando Luhmann diz que só o direito pode dizer o que é direito e só o direito pode dizer o que não é direito. Ou seja, quem é que pode dizer o que é a nossa memória? Só nós, mais ninguém. Ou seja, quem é que pode dizer qual é a memória de Luciano Nascimento? Ora, Luciano Nascimento. Quem é que pode dizer qual é a memória de Mariana Lacerda? Ora, Mariana Lacerda. Quem é que pode dizer qual é a memória de Marta? Ora, só Marta pode dizer. Mas aí entra no campo da produção da linguagem uma daquelas palavras que está lá na nossa proposta metodológica, lembre-se, paradoxo. Mas aquilo que eu estou utilizando como memória, né, vai ser tocado por de Jorge no dualismo das expressões recordação e esquecimento. Né? O que é que eu estou recordando como memória? O que é que eu estou colocando nas minhas palavras, na produção do meu texto? Né? Aquilo que é a memória. Aquilo que eu estou chamando de memória é a memória? Né? A memória é uma função, e qual é a função da memória? Né? Ou seja, o direito positivo tem uma memória? Qual é a memória do direito positivo? O direito constitucional tem uma memória? Qual é a memória do direito constitucional? A decisão judicial tem uma memória? Qual é a decisão da memória judicial? Ou o direito positivo, constitucional, a decisão, elas próprias são a memória. E qual é essa memória? E por isso aqui, na segunda parte de hoje, vou tocar no tema que, para esse programa, como para qualquer programa de direitos humanos, é um tema caro, né? E que o Brasil faz parte dessa realidade, ou inventou essa realidade, assim como o Chile e a Argentina na América do Sul e outros países.
eu me refiro, por exemplo, à Comissão da Verdade. Os trabalhos da Comissão da Verdade representam qual memória de um período que é passado? E que, como diz de Jorge, o passado ele é inatingível, né? Por uma questão óbvia, ele é passado. Né? Assim como o externo do presente é inatingível, por uma questão óbvia. Não temos domínio sobre o presente e sobre ele. Né? Mas, enfim, sobre isso nós nos referiremos lá atrás. Enfim, vamos partir, portanto, desse embate de duas memórias do próprio direito, que é o direito positivo e o direito constitucional. Porque, lembre-se, Mariana, certo? Já passa a palavra, Mariana. Lembrem-se, né? Aquela palavra paradoxo, que está lá na proposta metodológica, né? Ou seja, como um dos 4 elementos constitutivos da metodologia observacional, estrutural, construtivista e crítica, né? Funcional. O paradoxo, ele cumpre uma função, né? Na nossa interpretação, assim como de Jorge coloca no seu texto, a memória é uma função. Para nós, o paradoxo é uma função na construção da linguagem. Não há como escapar do paradoxo. Né? E no caso do direito, já fiz aqui essa afirmação várias vezes, o direito opera no paradoxo. Por exemplo, quando afirmamos que o direito opera no paradoxo, e que o paradoxo, portanto, não é algo contraditório no direito, não é algo oposto no direito, mas, como disse Niklas Luhmann, ele é uma condição operacional do sistema jurídico. O paradoxo aparece no direito exatamente para o quê? Para organizar a funcionalidade e dar operacionalidade ao direito. Né? Por quê? Porque quando falamos de uma memória do direito, nós estamos falando de recordação e esquecimento. Ora, então, o que é que o direito está recordando como memória para dizer o que é o direito? E o que é que o direito está esquecendo como memória para dizer o que é o direito? Ou seja, no campo, por exemplo, de uma decisão judicial. O que é que o juiz recorda dos autos do processo para dizer o que é o direito e o que é que ele está esquecendo que está nos autos do processo para dizer o que é o direito? É nesse sentido que nos referimos. Mariana? Bom dia, professor. Professor, no texto, da forma da construção, né, que Rafael de Jorge traz à memória, ele aponta a memória como uma complexidade, né, e trata justamente, retomando os textos anteriores, da importância do observador. Sim. Como o observador, ele traz os pontos da memória, né, da recordação e do esquecimento. E nessa questão, em relação ao meu tema do meu projeto, pesquisa sobre encarceramento feminino, eu refleti muito os pontos que são trazidos do encarceramento nessa perspectiva. O que se esqueceu e o que se aponta, né, das memórias pós-cárcere. Porque quando você tem um contato com os sujeitos do universo prisional, dos presos, você tem uma perspectiva diferente daqueles que não conhecem aquela realidade, né? Justamente nessa perspectiva do que trazer como recordação e o que deixar no esquecimento, né? Não se trazer nesse contexto. Muito bem, Mariana. Eu também me aproximo dessa sua linguagem. Observe, qual é o ponto principal de uma proposta, né, construtivista como essa de Jorge, e não só de Jorge, obviamente, mas nesse texto especificamente. Mas qual é o ponto? Existem vários pontos, mas qual é o ponto principal? Né? Qual é o ponto principal dessa proposta construtivista de Jorge? Dentre todos os pontos que ele levanta, a memória como complexidade, né? A negação de uma memória cultural, social, coletiva, né? O questionamento da memória individual, a afirmação contundente, né? Por uma riqueza literária e filosófica que pouquíssimas vezes nós conseguimos ler em um texto, que são as proposituras científicas de Newton, as quais
Albert Einstein fez referência num texto aqui que eu já passei, que já mencionei para vocês, que o livro está aqui em cima, escrito sobre os anos difíceis, que é o ponto de partida de 10 textos de Einstein nos anos 30, 1933 a 1945. Qual é o ponto principal dessa proposta construtivista de Rafael de Jorge que você observa? Para iniciarmos aqui os tópicos, para finalizarmos esse eixo 2. Qual, dentre todas as propostas interrogativas, de afirmação, de negação, que de Jorge coloca no seu texto, qual é a principal que ele nos traz, que a gente diz, puta que pariu, filho da... Como é que... Diga, Cleiton. Professor, bom dia a todos. Que me deixou, assim, muitos pontos chamam a atenção, né? Mas lendo a proposta do texto, de Jorge, ele coloca primeiro o aspecto da criação. A criação, ela se apresenta como um elemento que, por mais óbvio, e aí ele cita várias situações, como o texto do pai com a filha, menciona Saramago lá nas linhas finais, até aquele problema clássico, acho que problema, vem até não sei se do mundo árabe, daquele dos camelos e tal. Sim, a lenda do mundo árabe, exatamente. A ideia da criação, ela marca bastante todos esses momentos, né? Que a criação, relacionada a essa situação da memória, ele quase que coloca numa categoria de menos importância o que a gente tem como referências históricas. Ele diz que tudo é sempre recriado. E aí, além da criação, eu destaquei a situação do efeito da circularidade em relação à resolução das complexidades dos sistemas. Então, a criação, ela vem como um elemento de solução das complexidades que se apresentam no cotidiano. Por mais que essas complexidades se apresentem com roupagens diferentes, mas a criação é sempre a solução para as complexidades que se apresentam no cotidiano dos sistemas, né? Então, seria criação e circularidade, seria a ideia que marcou bastante o texto. Uhum. Paulo Sérgio? Bom, aparece aqui para mim Paulo Sérgio, depois Juliana Pedrosa, que hoje Juliana parece que tomou banho, prendeu o cabelo e tal. Pode passar, diz ele aí, Juliana. Diz Paulo. Professor, voltei. Era o microfone. Voltou. Acontece, esse microfone da 25 de março acontece, Paulo. Professor, um ponto que eu achei muito interessante no texto do Vijó é o termo irritação, quando ele diz que o ambiente ele produz irritação, e essa irritação é um evento comunicativo para o direito, que permite que ele recomece por si próprio. E aí eu vejo que esse recomeço seria um novo direito vinculado ao tempo. E aí a gente vê que isso é perceptível quando tem, por exemplo, uma nova lei de licitações, um novo debate sobre a improbidade administrativa, reforma tributária, né? Essas nuances pelo qual o direito vai se manifestando, e faz com base nas irritações que o incomoda. Daí o direito ser reação a ambientes externos a ele. Tanto que é essencial, assim, em matéria de direitos humanos, perguntar o que irrita aos direitos humanos, que ambiente externo faz com que os direitos humanos se manifestem. Logo, ao meu ver, a comunicação e a irritação, professor, estão intrinsecamente ligados, o que faz com que a memória do direito seja uma memória de um tempo presente. Uhum. Muito bem, Paulo. Essa semana nós tivemos vários momentos, antes de passar a palavra à Juliana, essa semana nós tivemos vários momentos em que o ambiente irritou o sistema, né? Na produção comunicativa, Paulo Sérgio. Por exemplo, quando
o sistema tenta se auto-operacionalizar, né? No caso, por exemplo, do episódio do INEP e do Enem, né? O ministro da Educação tentando dizer o que aconteceu e tal, e o presidente da República dá uma entrevista dizendo que, agora sim, o Enem tem a cara do governo. Ou seja, é o ambiente irritando o sistema, porque o sistema está querendo dizer, não, nós temos isonomia, nós temos autonomia, está tudo na normalidade, e o presidente está dizendo, não, agora sim, agora, como esse pessoal saiu, agora o Enem tem a cara do governo. E a educação não pode ter cara de governo, a educação tem que ter cara de projeto de Estado, porque ela é um instrumento civilizatório, independentemente de qualquer governo, ela tem que ser uma política de Estado e não de governo. E aí, depois, o vice-presidente da República dá uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo assim, não, a PEC dos precatórios é para favorecer aqueles que apoiam o governo. Ou seja, é o ambiente irritando o sistema. O presidente, na minha conta, ele criou uma complexidade quando ele categoriza um processo, sei lá, como o Enem, um processo de seleção para aferir a capacidade dos alunos. Ele cria uma nova categoria dentro do processo educacional pedagógico, né? Esse que tem que ter a cara do governo, né? Claro, exato. É o ambiente produzindo comunicação que irrita o sistema. A do vice-presidente ela é extraordinária. Ele não tem o menor pudor de afirmar que a PEC ela foi construída para favorecer quem apoia o governo. É nesse sentido que eu estou, no sentido da intervenção de Paulo aqui, né? De que a comunicação produz os ruídos para o sistema, que é uma das construções de Luhmann. Diga, Juliana. Professor Luciano? Sim, João. João, o senhor ouviu ontem qual foi a explicação do ministro da Educação sobre essa frase? Eu assisti lá a Comissão de Educação, o ministro da Comissão de Educação na Câmara. Assisti pelo menos uma hora, mais ou menos. Ele falou que essa frase foi utilizada em referência ao termo competência do governo. Um governo sem corrupção, com honestidade. Não convenceu. Como dizem os americanos, João, no comment. É verdade. Ou como dizem os italianos, senza parola. Juliana? Só antes de entrar no assunto, não é a primeira vez, né? Semana passada ele tinha falado assim, ele deixa escapar sem querer, ele tinha falado. A gente sabe que os esquerdistas são os únicos que se preocupam com o meio ambiente ou algo do tipo. Ele exatamente. Aquela é fantástica, aquela é fantástica. Os atos falhos, né? Na comunicação. Veja, Juliana, aquilo que a gente já discutiu aqui, veja que a comunicação ela é contingente e abstrata, né? Que tem hora que ela aparece no sistema e pá! Professor, eu sei que o senhor com Mariana no começo já falaram sobre a questão de que a memória é variável de acordo com o observador, mas eu pedi a palavra para deixar claro isso, assim, como me impactou no texto essa noção de que a memória, e para mim, eu entendi dessa forma também, consequentemente, a história, como a gente tem, a história foi contada, ou a história de determinado povo, de determinado país, tudo isso é muito variável e a gente tem isso como algo certo, como definitivo do passado, quando a gente olha para trás. A história foi dessa forma, a memória de tal local, de determinada cultura foi dessa forma, mas tudo que a gente tem são pequenos fragmentos que vão dar essa imagem que a gente tem, que pode não ser real, sim, ou mesmo que seja real, ela é real com muita limitação. Então, pensando assim, eu gosto muito de história, me deu assim, poxa, mas tudo é muito relativo e pode ter sido muito diferente. Todas as imagens que a gente tem de grandes períodos históricos, de grandes nações, ela pode ser totalmente derrubada, né? Juliana, à luz do que você se pronuncia agora, e depois passa a palavra a Godoy e a Samara, um paradoxo dessa relatividade memórica a qual de Jorge se refere no seu texto, de uma forma tão bem humorada, literária, né? Mas de uma profundidade elogiável, né? Como sempre os textos de Rafael de Jorge. Uma das películas que eu assim, me aproximo muito, porque como observador da película, me refiro aqui a um filme, as produções de Quentin Tarantino, que ao iniciar sua carreira como diretor,
depois de um atendente de uma blockbuster, né? Depois de atendente de uma locadora de filme, se torna um dos grandes diretores do cinema americano. E quando iniciou, disse, vou fazer 10 filmes na minha carreira e pronto, e essa será a minha carreira. Muito semelhante ao que Luhmann disse quando foi para a Universidade de Bielefeld, quando o governo alemão chegou na Universidade de Münster, que Luhmann era o catedrático, o professor da cadeira de Ciências Sociais, e o governo alemão disse assim, olha, nós estamos criando uma universidade lá em Bielefeld, vai chamar exatamente a Universidade de Bielefeld, estamos procurando alguém para desenvolver a cadeira de Sociologia e Sociologia do Direito. E Luhmann disse, eu vou, agora eu tenho uma proposta para isso, e oferecer um programa de desenvolvimento de Sociologia, da cadeira de Sociologia, tanto em Ciências Sociais quanto no Direito, para o governo alemão. E a proposta era 30 anos de pesquisa. Ao final dos 30 anos, o governo alemão ficaria com todos os direitos autorais, ou seja, na ideia de domínio público, que os seus filhos não teriam direitos autorais, que aquilo não seria uma mercadoria, um produto, né? E que o governo alemão decidiria o que fazer com aquilo, 30 anos de produção de saber e conhecimento. E Luhmann vai em 68 para a Universidade de Bielefeld, e em 1998, 30 anos depois, ele morre. E tudo que ele produziu, nós conseguimos, por exemplo, acessando o site da Universidade de Bielefeld, fazer o download, baixar tudo e poder ler. Assim como Tarantino disse, eu vou fazer 10 filmes e pronto, e depois eu me retiro do cinema. Já está no 9º, estamos esperando o 10º, vamos ver qual é a sua 10ª produção. Mas na película Bastardos Inglórios, né, que é uma película interessantíssima, uma das grandes produções de Tarantino, tem um paradoxo da linguagem sobre essa história, sobre a memória, que ele é intrigante, né? O personagem de Brad Pitt, né, que é o tenente, que vai coordenar um grupo de caçadores de nazistas, né? Ele utiliza, à luz daquilo que você acaba de colocar, Juliana, ele utiliza um paradigma histórico que ele próprio chama de resistência Apache, né? Que foi o povo Apache na colonização americana. Nós vamos utilizar uma memória de resistência que é a civilização Apache, que quando ela conquistava o inimigo, ela fazia o scalp do inimigo, né? Ou seja, utiliza uma memória histórica que ela foi aniquilada pela própria sociedade branca, que são os Apaches. Hoje você quer ver os Apaches, você vai no museu americano, eles estão embalsamados lá. Nota o paradoxo, vou combater os nazistas com uma resistência Apache que foi aniquilada por essa própria sociedade branca. Paradoxo extraordinário. E nós não conseguimos, quando assistimos o filme, não conseguimos observar isso. É isso que você acabou de dizer. O que foi errado? O que são exatamente os momentos históricos? Né? Eu tenho um amigo promotor de justiça no Rio Grande do Norte que e olha, uma amizade de mais de 20 anos, que ele acha extraordinário ir aos museus americanos para ver os índios embalsamados. Então, qual é a nossa memória? O que é que nós temos como memória? E o que é que nós construímos como memória? Por exemplo, nós estamos aqui num programa de pós-graduação, né, de caráter interdisciplinar. O que é que nós vamos construir nos nossos textos, nas nossas dissertações, vocês nas dissertações de mestrado de vocês, eu nos capítulos de livros que escrevo, nos artigos que envio para as revistas, nos livros que publico, o que é que nós construímos em forma de texto para traduzir a nossa memória? O que é que nós utilizamos como memória? Essa provocação de Jorge é fantástica. E na nossa interpretação aqui, esse ainda não é o ponto crucial da proposta ou das propostas de Jorge. É um outro ao qual eu vou me referir, que perguntei a vocês. O que é que vocês observam como ponto crucial dessas propostas trazidas por Jorge? Godoy, depois Samara. Sobre essa questão dos índios americanos, tem um livro maravilhoso que é o do Brown, né? Enterre Meu Coração na Curva do Rio, é extraordinário. Que deu origem... Godoy, depois coloque aqui no chat. Eu vou colocar, é um livro realmente maravilhoso. Não conheço. Isso. Com fotos extraordinárias, é que deu origem ao filme Dança com Lobos. Dança com Lobos com Kevin Costner. Kevin Costner, exatamente. Massa. O vice-presidente do Brasil, às vezes, tem um sincericídio arretado.
sincericídio aí. Veja o que a memória inventa como linguagem, tá vendo? Aí, agora você escreve um livro descrevendo o que é sincericídio, entendeu? É uma teoria. Não, ainda sobre essa questão do ambiente balançando o sistema, né? Eu acho que hoje ou foi ontem a mulher que estava 100 dias presa por furto de água da companhia, né? Uhum. O Supremo determinou a soltura, né? O alvará de soltura dela. E aí um colega, amigo meu que é defensor público, fez, poxa, se ela não tivesse pago um valor de tributos até 20 mil reais, ela não responderia nenhum tipo de processo. Exato. E mesmo que fosse muito dinheiro, ela poderia parcelar, ou todo ano tem um refis com parcelamento bem interessante. Então, o próprio sistema que se diz igual, ele se mostra... Exatamente, ou seja, se ela tivesse suprimido ou reduzido tributos no valor de até 20 mil reais, ela poderia ir lá na Receita e depois dizer, isso foi um equívoco. Não, mas não é ilícito. Até 20 mil reais, o STJ disse não há ilícito nisso. Agora, até 20 mil. Até 20 mil reais. Até 20 reais de água que você deixar de pagar, você pode ser preso, um gato, uma coisa assim, né? E aí lembro dessa questão da história que ela está sempre sendo reescrita, né? E eu gosto muito da expressão de que a história é contada pelos vencedores. Uhum. Esse é um detalhe da história, por isso que ela às vezes tem uma noção de ser sempre reescrita, tanto que o atual governo ele busca recontar a história. Uhum. Os fragmentos de memória são revistos para serem recontados, é o revisionismo, ele está muito presente, e isso é uma constante nossa, né? Se por um lado, uma das recomendações da Comissão da Verdade, que é uma das questões que eu estou tentando trabalhar aqui há algum tempo, é renomear os bairros, ruas, que tem nome dos torturadores, ou dos responsáveis por tortura durante a ditadura, e a gente para e vê que esse movimento não é recente. Logo no início da República, as ruas que tinham o nome de Dom Pedro I, eles foram reescritas em muitos lugares. Em São Paulo, não tem nenhuma rua relevante com o nome Getúlio Vargas, onde aconteceu a Revolução de 32. De 32. O fragmento de história é recontado de acordo com o presente, e isso influencia muito no direito, né? Uhum. Acho que o Pedro Abramovay faz um texto essa semana na revista Piauí que reconta os últimos 20 anos de toda a questão da luta contra a corrupção e o quanto ela buscou apagar memórias importantes, relevantes de encaminhamentos que eu considero errado, inclusive do PT, ao criar, por exemplo, a Controladoria Geral da União, nos termos que foi criado, para mim, um órgão sem serventia para o país, mas isso foi reescrito por todos para que a história não contemplasse as decisões lá de 2003, equivocadas, na minha opinião, 2003, 2004, 2005, até 2010, que foram fundamentais para que todo o processo da década passada e até os dias atuais do lavajatismo pudesse acontecer. Então, a história vai sempre sendo recontada de acordo com os interesses, porque ela tem essa questão muito forte. Né? Eu lembro de um professor que tive nos anos 90 e que eu o observava assim, com olhares do observador, sempre muito interessado e interrogativo, sempre esperando dele, porque imaginava e sempre vinha, né, uma comunicação que acrescentava, que me fazia mergulhar num estado de inquietude e de reflexão. Eu me refiro a Eros Roberto Grau, quando lecionou para a gente na São Francisco. E quando ele foi para o Supremo, eu disse, massa, porra, porque a primeira vez que eu vi Eros Roberto Grau foi numa sala de aula, ele entrando com aquela barba dele enorme e tal, né, com uma calça jeans, uma camiseta Hering branca e uma havaiana. Né? Eu disse, oxi, quem é esse cara? Né? E aí ele se apresentou para dar aula de Direito Econômico, né? Dar aula de Direito Econômico e tal. Quando ele foi para o Supremo, eu disse, porra, cara, tá no sistema, que massa. Aí ele dá um voto aniquilando a ideia de direitos adquiridos em matéria previdenciária. Né? Aí eu disse, puta que pariu, que
porra aconteceu Uma com Eros? decepção, Eros, uma decepção. Que porra aconteceu com o Eros Grau, bicho? Aquele cara da sala de aula de camiseta Hering branca, porra. Ele conseguiu ser mais decepcionante do que o Aires Brito. Sim, Mas menos do que o Faquin, né? Ah, não, aí ninguém supera. De Barroso eu nunca Não, esperei Barroso era Barroso Barroso é playboy de Leblon. exato. Aí não tem problema, não. Não criei expectativa nenhuma. Mas com o Faquin, criei muitas. Samara, minha querida. Então, quando eu li o texto de Diógenes, primeiramente eu queria dizer que eu acho invejável assim, a escrita dele. Porque tem no começo, tem uma pegada meio literária, né? E ele vai dando exemplos e aquela coisa bem filosófica. É uma forma que eu gostaria de saber escrever. E, assim, o que me chama muita atenção, não acho que seja o crucial, mas é o que me tocou mais, me fez refletir essa questão da inclusão e da exclusão, né? A realidade que o observador cria é o que ele escolhe, a memória que ele escolhe excluir, o que ele escolhe incluir. E aí o Godoy até estava falando sobre essa questão do governo atual, essa questão de revisionismo, né? De a gente parece que resolve recordar algumas coisas e esquecer outras, né? Esquecer o que fazia mal. E a gente vê isso em várias reformas atuais. E aí, quando o Paulo falou, né, da irritação, o que é que causa ruído? Mas irrita quem, né? Irrita qual sistema especificamente? Exato. Porque, para mim, irrita de outra forma, né? Para o outro observador, no caso, o governo atual, irrita de outra forma. Enfim. E aí, sei lá, reforma trabalhista, o pacote anticrime. Aí excluir uma memória mais garantista, incluir uma memória mais puxando para um recrudescimento. Então, vai muito do observador. E aí, puxando para a minha pesquisa, que tem a ver com o discurso punitivo nas mídias sociais, que algumas pessoas consideram como linchamentos virtuais, né? E aí, ontem eu estava já coletando alguns casos, e aí tinha um comentário de uma pessoa no YouTube que era assim, dizendo que a pessoa, a acusada, deveria ser colocada em praça pública, colocada em sal grosso. Então, tipo assim, qual é a memória do direito, né, que essa pessoa puxa? Tipo, século XXI, 2021, e a pessoa vai puxar uma memória de práticas punitivas muito antigas e que a gente vê que até hoje, de alguma forma, isso reverbera, né? Tem meio que uma remodelagem de algumas práticas punitivas antigas que parece que o pensamento ainda continua arcaico, mesmo que seja de outro molde. Acho que é isso. Sem dúvida. Tem todo sentido. Sua linguagem tem todo sentido. Todo. Natália? Partindo dessas últimas discussões, aí vem a questão do princípio explicativo, né? Que o autor, ele até coloca, ele se refere à memória a partir desse princípio explicativo, pois não tem como defini-lo, mas trazer essas hipóteses sobre a discussão. E assim vai moldar a perspectiva do observador, que vai significar esse objeto criando para si uma realidade dos fatos, e inventando assim a memória. O autor ele até traz definições de formas de memória distintas, e uma que ele coloca é a questão do livro, onde traz uma memória cultural. E partindo desse princípio explicativo, na questão do livro, a gente vai encontrar lá expressões que seguem uma forma de pensamento metodológico, porque assim quis o autor. Então, a gente vai ver esse criacionismo a partir de nós mesmos, como o senhor colocou no começo, né? Que a memória vem da gente, só a gente sabe como a gente cria, né, essa realidade a partir do que a gente detém. Então, como parte de nós mesmos, aí vem essa questão da aplicação do princípio explicativo. Tanto que eu acho até interessante que no texto, quando tem aquele diálogo do pai com a filha, ele coloca que a gravidade não foi explicada como um instinto, porque ninguém quis que isso acontecesse, mas se quisesse, isso se explicaria dessa forma.
Um exemplo que de Jorge, inclusive, poderia ter utilizado, mas enfim, é a literatura de Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, quando um dos personagens, né, diz que e por que foi assim? É assim porque é assim. É assim. Sim. Não preciso explicar. Vou explicar a morte. Por que vou explicar a morte? A morte é um mal irremediável, segundo Ariano Suassuna, e não só ele. Então, ela como um mal irremediável, ela é assim. A palavra colocada por de Jorge, já passa a palavra, Marta, o Arkelung Príncipe, né? Ela é um recurso linguístico do observador, né? De todo e qualquer observador. Primeiro porque, ao utilizar, e nós utilizamos, né? O direito, então, por exemplo, o direito constitucional, quando nós olhamos para a estrutura do direito constitucional e observamos essa estrutura nos princípios constitucionais, o que são os princípios se não são palavras autoexplicativas? Então, o direito constitucional, ao contrário do direito positivo, e aqui está o mérito dos esforços de Kelsen, é que o direito positivo, pela ideia da memória, eu, pelo menos, consigo explicar o direito positivo. Ou seja, eu consigo explicar a norma, a lei, né? Quando Kelsen inventa uma teoria chamada teoria da legitimidade pelo procedimento, teoria da legitimidade pelo procedimento. Eu tenho a norma, para ser norma, ela tem que se autoexplicar, mas ela se autoexplica metodologicamente, como Natália falou. Ou seja, eu preciso de um projeto de lei, eu preciso saber quem está oferecendo o projeto de lei, se tem competência para oferecer o projeto de lei, eu preciso saber quem está recebendo o projeto de lei, se tem competência para transformar o projeto de lei em lei. Eu explico tudo isso. Agora, eu explico os princípios, o direito constitucional explica os princípios, o direito constitucional chega, inclusive, ao ponto de transformar princípio em norma sem procedimento. Só ao dizer que existem princípios normas e princípios regras. Sim, o que é isso? O que é isso? Se não é autoexplicação, ou seja, se não é um princípio autoexplicativo, se não é um Arkelung príncipe utilizando a memória. O direito positivo, pelo menos, ele utiliza uma memória que ele consegue descrever essa memória. O direito constitucional nem sempre consegue descrever a sua memória, quando fala, por exemplo, dos princípios. E que é uma parte que de Jorge coloca lá, que é referida por Clayton, sobre o conto árabe dos camelos, né? Que ora é 36 camelos, ora é 60, ora é 35 camelos, ora é 65 camelos, ora são 11 camelos, depende do observador que se socorre do conto, nesse sentido, né? E já passa a palavra a Marta, com relação ao que dissera Samara. Samara, eu também gostaria de conseguir escrever daquela forma também. Agora, aquilo ali, eu penso, né, com a minha memória, né, que aquilo ali é em função de o camarada falar 8 línguas, né, dentre elas o grego clássico, né, fala e escreve em grego, né. Tem uma palestra de Jorge na Universidade de Atenas, que eu já me referi a ela aqui, sobre hermenêutica em grego clássico, que é uma coisa assustadora em termos de produção do saber, em termos de invenção do saber, como ele mesmo diz, invenção do saber e do conhecimento, né? Aquela palestra dele na Universidade de Atenas em grego é uma coisa realmente que você olha para o ser humano e diz que algo maravilhoso eu estou presenciando. Sem dúvida, quando lê aquele texto ou quando assiste aquele vídeo da palestra dele na Universidade de Atenas. Marta e depois Godoy, né? Pela ordem aqui. Olá, professor. Uhum. Professor, que eu entendo, né, que eu entendi do texto, que ele diz que no curso da sua evolução, o direito introduziu um valor importante, a validade. Ela justifica, assim, a capacidade de mudança, né, e de combinação, capacidade de conexão com a realidade. Aí ele está dizendo assim, que é válido afirmar que o direito em si possui a capacidade de recomeçar, sempre dentro de si próprio, que foi o que você já falou. Então, o direito sincroniza sua
temporalidade com a temporalidade do ambiente, que depende da memória da sociedade. Aí o ponto que eu achei interessante é que ele remete a Luhmann, quando ele fala do deslocamento de validade e argumentação, que são combinados através de acoplamentos que a gente falou já, estrutural, isto é, através de textos. Aí textos devem ser o quê? Interpretados. E textos são depósitos, não são informações. Somente interpretação produz informação, que foi até o que o senhor já falou várias vezes, né? E eu faço até uma conexão com o que você diz, quando diz assim, vocês têm que vir para... Vocês não têm que aprender aqui, vir para a pós-graduação para aprender. Vocês têm que trazer o conhecimento, interpretar, né? Aí, continuando, nesse sentido aqui, ele diz assim, o direito constrói para si uma realidade com a ajuda da memória. Aí, no caso, para finalizar, ela fala assim, para enfatizar, dentro dessa lógica, 2 problemas, o observador e a construção da realidade. Né? O observador é o sistema, a realidade que ele constrói é a realidade de sua memória. São essas as minhas observações. Sem dúvida, Marta, sim. Godoy, eu penso que era Godoy que tinha pedido a palavra. Foi. Não. É algo que eu tenho, assim, o texto de Jorge me faz trazer de novo aqui um tema, que é esse novo paradigma que o direito, especialmente o sistema de justiça, vem tendo, que é um acesso muito forte a um novo tribunal, que é o tribunal da mídia, o tribunal dos meios de comunicação, o julgamento nas redes sociais, né? Isso tem trazido, eu tenho visto alguns efeitos interessantes. Em primeiro lugar, os operadores do direito buscando esse likes na mídia, essa constante interação nas redes sociais para validar suas decisões, e um efeito talvez mais engraçado ou interessante são as mídias independentes tendo a capacidade maior de buscar casos para expor que o sistema de justiça também contestá-lo, pelo menos trazer casos que, vamos dizer assim, irritam o sistema, né? Como esse caso da menina que foi presa, no Guaraná e um miojo, já que estava presa há 100 dias pelo furto de água. Ainda hoje eu estava rapidamente olhando no Twitter, e aí alguém contou a história de um advogado popular, de um rapaz que teve a carteira de identidade roubada, e teve sua carteira roubada com documentos e foto 3x4, ele fez o BO, e dias depois foi preso porque foi reconhecido por essa 3x4 mostrado um assalto a uma vítima, né? E aí, imediatamente, eu vejo que o Rubens Valente, que é um jornalista respeitado, que escreveu um livro que eu tenho aqui, que é o Operação Banqueiro e tal, ele já vai embaixo disso, eu quero contato do pessoal para fazer uma matéria. Então, ao mesmo tempo que ele, na grande mídia, nas mídias corporativas, o direito passou a ser um parceiro, os operadores do direito passaram a ser um parceiro, que passaram a expor, inclusive, seus oponentes, de forma a criar um tribunal das redes sociais e da grande mídia, eles começam também a ser julgados, começa a surgir um movimento paralelo das mídias independentes, como Ponte, Piauí, The Intercept, e de fora, como Eu País e BBC, e vários blogs como o Reinaldo, Nassif, Rubens Valente, dizendo, olha o que eles estão fazendo. Então, está havendo um jogo talvez muito interessante. Eu não sei até que ponto o sistema jurídico vai continuar gostando tanto desse julgamento, não mais só pelo juiz, mas o julgamento pelo juiz é só um julgamento que vai confirmar o que eles querem, porque já a grande mídia já condenou. E, por outro lado, há uma força surgindo que os expõe. A Vaza Jato é uma delas, a Spotify, e todos os consórcios que se na Vaza Jato. E agora eu vejo que nos casos pontuais do promotor lá do Rio Grande do Sul, que denuncia e recorre contra a sentença de alguém que furtou comida no lixo, eles começam a ver essa exposição. Qual vai ser a reação? É algo que me chama a atenção. Qual o paradigma? O paradigma da grande mídia para conseguir a condenação, ou conseguir operações à margem da lei, como as condições coercitivas, continuarão valendo a pena com as mídias independentes, dando um outro lado da história. São questões, acho que, bem interessantes. E olha que eles não exploram tanto. Quem está dentro do sistema como eu sabe que existem muitos outros descalabros, e ainda a mídia independente não consegue ter acesso, mas que cada vez mais vai ter acesso.
e vai questionar. Eu acho que esse é um desenrolar interessante. Eu acho que a Itália é o primeiro paradigma disso, né? Operação Mãos Limpas usa isso em larga escala. O Brasil copia, mas eu não sei até que ponto eles vão... O sistema vai continuar esse jogo do duplo julgamento. Eu consigo julgar na rede social, condeno, e aí a condenação no tribunal normal, no tribunal tradicional, virá, porque eu já consegui a condenação na grande mídia. Algo que, para mim, acho que é a grande novidade nessa discussão do paradigma dos julgamentos no Brasil. Sim. É um jogo que, até então, ele está no campo das incertezas. Quais serão as reações do sistema formal observando essas produções, das quais, muitas vezes, né, quando interessa ao sistema, ele se apropria, quando não interessa, ele não se apropria, mas que isso pode causar, como disse João lá no começo, isso pode causar um ruído no sistema, né, que pode implicar na operacionalidade do próprio sistema, denominado judiciário, digamos assim. Ia falar, Marta? Professor, eu esqueci ligado aqui o microfone, desculpe. Não, tranquilo. Bom, dizia eu que, dentre todas as propostas interrogativas, afirmativas, trazidas por Diógenes no seu texto, A Memória do Direito, né, que ele inicia exatamente por questionar se é um tema, se é um argumento, né, dentre todas as propostas trazidas por Diógenes, na nossa interpretação, há uma proposta que ela como dizia Tobias Barreto, o ponto capital. Ela é irrenunciável, ela é implicadora, ela é transformadora, ela é democrática, digamos assim, que é a ideia de que a produção do saber e do conhecimento, ou a invenção do saber e do conhecimento, ela está acessível a todos e todas. Ou seja, Diógenes, ele rompe com o paradigma da ideia, né, do argumento de autoridade. Qualquer um de nós pode inventar saber e conhecimento, porque todos nós somos detentores de uma memória, e é com ela que se produz saber e conhecimento, assim como qualquer outro autor denominado de relevante, grande, principal, etc., né? Principalmente no direito. Ou seja, na nossa interpretação, o ponto crucial da proposta de Diógenes, ou das propostas trazidas por Diógenes nesse capítulo, A Memória do Direito, é a democraticidade da invenção do saber e do conhecimento, que é o que eu tenho falado aqui com vocês reiteradamente, né? Não venham para esse programa ou qualquer outro programa de pós-graduação, né, com a ideia de que aqui vão encontrar o saber e o conhecimento. Não. Você tem que vir com a ideia de que você está trazendo esse saber e esse conhecimento para o sistema. Você é o ambiente do sistema. E você precisa construir a memória do sistema. E você vai construir a memória do sistema com a sua memória, com as suas proposições, né? Com as suas afirmações, com as suas interrogações, com as suas negações, ou seja, com tudo o que é a sua memória dentre a ideia, ou à luz da ideia, né, daquela conjugação, recordação e esquecimento colocada por Diógenes no seu texto. Então, na nossa interpretação, o ponto principal do texto de Diógenes é que ele nos convida a inventar saber e conhecimento, né? E faz isso de uma forma bem-humorada, né? Faz isso de uma forma literária, e de uma profundidade cognitiva, filosófica, linguística, realmente elogiável. Texto ao qual nós nos referiremos daqui a pouco, para tratarmos, portanto, sobre pontos das propostas formuladas por Rafael de Jorge. Muito bem. Posto isso, vamos lá ao nosso eixo, ao programa, aos temas que estão aqui. Primeiro ponto, nessa ideia de teoria e paradigma, né, que é um embate entre
positivismo e constitucionalismo. Entre a ideia da exegese, que é a estrutura interpretativa do direito positivo, e a hermenêutica, que é a estrutura linguística da construção constitucional ou constitucionalista. Como disse anteriormente, a ideia do direito positivo, ela é uma ideia, ou ela é uma memória, e uma memória de si mesma, assim como é o constitucionalismo, né? E assim como são outros modelos de produção do saber e do conhecimento, sejam jurídicos ou não. O direito positivo tem uma memória que é ele próprio, né? Ou seja, aquilo que ele constrói como direito positivo, aquilo que ele reconhece como direito positivo. Assim como o que é constitucional é uma memória do constitucionalismo construída por aquilo que o constitucionalismo interpreta que é constitucional. Se ele interpreta que é não constitucional ou inconstitucional, então não fará parte da memória do direito constitucional. Fará parte de uma outra memória, ou seja, das inconstitucionalidades reconhecidas pelo constitucionalismo, que será uma outra memória, ou seja, será uma memória da negação da memória do direito constitucional, aquilo que ele interpretar como inconstitucional ou as denominadas inconstitucionalidades. A questão é que, do lado de cá, no direito positivo, nessa memória denominada direito positivo, né, teóricos como Kelsen, por exemplo, procuraram autoexplicar essa memória. Ao afirmar, por exemplo, a dogmática como ciência do direito, para que isso, como diz de Jorge, tivesse uma validade, ou seja, por que a dogmática tem uma validade de ciência do direito? Porque Kelsen explicou, né, o que é dogmática. Para a dogmática ser dogmática, ou seja, uma autoprodução, uma autorreferência, né, uma circularidade, é preciso que ela explique o que ela é. Ou seja, o direito positivo na dogmática e o direito positivo como ciência, através da dogmática nas construções de Kelsen, ele é uma memória autoexplicável metodologicamente. Um dos pontos dessa metodologia de autoexplicação da memória denominada direito positivo não é outra que a construção linguística de Kelsen denominada de teoria da legitimidade pelo procedimento. Ou seja, ou eu observo, o ambiente e o sistema, observo essa teoria de legitimidade dos procedimentos, ou a norma não será norma. Esse foi um esforço memórico, cognitivo e linguístico extraordinário de Kelsen. Extraordinário de Kelsen. E que deu origem à exegese, né? A escola da exegese, ou seja, a escola das interpretações, que é o direito positivo. Quando eu vou para o constitucionalismo, né, mesmo, e olhe que a invenção é de Kelsen, mesmo à luz de uma teoria do controle de constitucionalidade, né, mesmo à luz de uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, que também é dele, né, mas como o constitucionalismo tem uma estrutura que não é a dogmática, mas sim os princípios, né, isso conduz o constitucionalismo para aquilo que de Jorge afirma na palavra Erklärungsprinzip, ou seja, o princípio autoexplicativo. Podem estar se perguntando assim, Luciano, e qual é a diferenciação? Ou seja, qual é a distinção que você está querendo construir? Mais uma vez, palavra lá no texto de Jorge. Qual é a distinção que você está querendo construir? A distinção que eu estou querendo construir é que, no campo do direito positivo e da exegese, há uma metodologia. No campo do direito constitucional ou na memória do direito constitucional pelos princípios, não há essa metodologia, porque não há metodologia que explique os princípios. Eu vou para a autoexplicação, ou seja, para o Erklärungsprinzip, abandonando a metodologia de explicação dessa memória chamada princípio que constrói o direito constitucional. Seja ele a dignidade da pessoa humana, seja ele, por exemplo, a igualdade, a proporcionalidade, a ofensividade, a lesividade, enfim, todos os princípios, o princípio da tripartição
dos poderes, o princípio da harmonização entre os poderes, etc., etc. Os princípios não são ciência, na ideia metodológica de autoexplicação da memória, como fizera Kelsen com o direito positivo. É nesse sentido que eu me refiro. A hermenêutica, né, como escreveu Luhmann, né, a hermenêutica não é exatamente a tradução daquele ciclo construído por Hans-Georg Gadamer, em 1966, no seu livro Verdade e Método. A hermenêutica é aquilo que ela disser que é hermenêutica no campo da interpretação, né? A norma é aquilo que ela diz que é a norma, Luciano? Mas há um procedimento para a norma dizer aquilo que ela é autoexplicadamente. É preciso ela própria cumprir esse procedimento. Aqui na hermenêutica não há procedimento, né? Nesse sentido que nos referimos, né? Godoy? Nesse campo da interpretação constitucional, eu gostaria de lembrar que, acho que umas 3 semanas atrás, o ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, estava no Roda Viva, dando entrevista, e aí perguntaram a ele, especialmente sobre os inquéritos conduzidos das fake news conduzidos pelo ministro Alexandre Moraes. E ele, assim, meio que timidamente, de uma fala confusa, mas eu extrairia isso da fala dele, que ele diz o seguinte: olha, não, realmente não está previsto na Constituição aquele formato. Mas como o Supremo é o guardião da Constituição, o Supremo pode criar uma norma através do seu regimento interno para fazer aquilo para que ele continue como guardião. Não sei se eu chegou a ver esse vídeo, a entrevista, e não sei se eu viu isso. É algo que me chamou a atenção. Porque, não, realmente não está na Constituição, mas nós somos o guardião. Nós, eles, não mais ele, né, que deixou de ser ministro. Já que o Supremo é o guardião da Constituição, ele pode criar outra norma que não está na Constituição, que seria o regimento interno, para cumprir o seu papel. É algo que o senhor falando aí me chamou a atenção, porque foi uma interpretação nova que eu tinha visto, e alguém com uma certa legitimidade. Veja, Godoy. Claro, pode. Sim. Veja que, mais uma vez, à luz da narrativa que você esboçou aqui, a palavra que traduz essa fala de Aires Brito, a palavra é paradoxo, porque se o Supremo é o guardião da Constituição e não há dúvida sobre isso, o Supremo só pode guardar o que está na Constituição. O que não está na Constituição ele não pode guardar, porque não tem competência para isso. A sua competência é guardar a Constituição. E se há algo que não existe na Constituição, como é que ele vai guardar? É paradoxal. Mas, mais uma vez, Luhmann, o sistema opera na paradoxalidade de si próprio. O paradoxo é uma condição elementar para o sistema se auto-operar, porque senão o sistema crola. Eu estou de acordo de que o que está previsto nos artigos 43 e 44 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal sobre inquérito instaurado na Casa não tem precedente na Constituição, ou seja, não tem previsão na Constituição Federal. Aquele dispositivo deveria ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal faz tempo inconstitucional. Os artigos 43 e 44 do Regimento Interno não têm amparo na Constituição Federal, na nossa interpretação. E se o Supremo é o guardião da Constituição, ele só pode guardar o que está na Constituição ou que a Constituição recepciona. Se a Constituição não recepciona, o Supremo não tem competência para guardar algo que não é recepcionado pela Constituição. Mas aí, conforme você... mas aí o Supremo inventa. É aquilo que Jorge está dizendo no texto dele, né? O Supremo inventa a memória com a qual ele vai inventar. Repito, esse ponto é capital. O Supremo inventa uma memória com a qual ele vai inventar saber e conhecimento que ele vai chamar de constitucionais, através do quê? Da denominada hermenêutica, porque através do direito positivo ele não poderia fazer isso. Ele precisaria de uma metodologia, e essa metodologia não existe. Mas com o constitucionalismo, isso é possível. Porque com o constitucionalismo, eu não preciso de metodologia para explicar a hermenêutica. Eu, com a hermenêutica, explico ela própria, porque ela se autoexplica
através daquilo que ela inventa como memória interpretativa do que ela está observando. É fantástico. É fantástico. E não é aos domingos. É aqui às quintas-feiras, no PPGDH. Né? Ou seja, o constitucionalismo, né, é aquilo que Hayes von Foster escreveu quando ele disse assim, o que o constitucionalismo realiza e que era improvável para o positivismo é a alquimia da memória do direito. Porque com o positivismo, a memória do positivismo, para ser utilizada por ele próprio, é preciso que ele crie um procedimento. É preciso que ele crie uma metodologia para reconhecer e dar validade, né, às suas memórias. No constitucionalismo, como a estrutura é outra, ela é principiológica, como diz Hayes von Foster, o constitucionalismo utiliza o princípio e não a norma. A norma, ela moldura o nosso conhecimento, porque ela já explica qual é a memória. E aí eu vou para o direito positivo nessa memória e digo, beleza, tal, tá certo. E aí eu reconheço, me aproximo ou não me aproximo, reconheço ou não reconheço, mas não tiro a validade ou a legitimidade do direito positivo. Por quê? Porque ele está posto lá. Eu vou para o direito constitucional e aí, com os princípios, não é que ele moldura o conhecimento ou o saber. Com os princípios, eu expando o conhecimento, eu dilato o saber. Porque é reinvenção e reinvenção, ou vou utilizar aqui a palavra de Jorge, é recordação e esquecimento ao mesmo tempo. O direito constitucional é o direito das recordações que ele próprio cria como recordação e que ele esquece para inventar novas recordações. Ou seja, para inventar uma memória chamada instauração de inquérito pela própria casa, é preciso que ele esqueça determinados postulados constitucionais, né, que causaria ruído nessa produção. E assim, a decisão judicial no Supremo Tribunal Federal se autoconstrói, constrói sua memória e funda paradigmas para o direito, que nós vamos aqui observar, comentar, escrever, nos aproximar ou nos distanciar. A grande, como diz Hayes von Foster, a grande alquimia do direito constitucional, ela é provável e possível por causa dos princípios, que para o direito positivo era improvável porque ele não utilizava os princípios, mas sim outra categoria de memória. A categoria de memória do direito constitucional inventada por ele próprio são os princípios. A categoria de memória do direito positivo é a norma, a lei, a lex. Ela limita, os princípios expandem. Aqui está a grande diferenciação. Aqui está a distinção entre positivismo jurídico e constitucionalismo. Mais uma vez, aqui está a distinção, não quer dizer que um é melhor do que o outro, de que um é superior ao que o outro. A distinção, ela constrói apenas diferenciações. É só isso. Eles são diferentes. Não são melhor ou pior. Não é que um é melhor ou pior do que o outro, como os autores constroem nas suas distinções. Nós estamos do constitucionalismo, que é muito melhor do que o positivismo, que foi um avanço. Não. É apenas uma distinção, apenas uma diferenciação. Apenas isso. Para autores como Rafael de Jorge, por exemplo, para os construtivistas, nesse sentido. Significa dizer que essa teoria do constitucionalismo, né, ela conseguiu algo que o direito positivo jamais conseguiria. Ela conseguiu a dilação, ela conseguiu a expansão de si própria como memória. Ou seja, saímos do constitucionalismo para o neoconstitucionalismo. Ou seja, o direito positivo tinha fronteiras. O direito positivo tinha o quê? Limites. O direito constitucional não tem limites, exatamente por causa da memória que ele consegue construir sem procedimentos metodológicos. Então, o constitucionalismo dá origem ao neoconstitucionalismo. E a nossa pergunta, e a pergunta que todos nós ficamos aqui a fazer é: e o que é o neoconstitucionalismo? Qual é a definição de neoconstitucionalismo? Qual é o conceito de neoconstitucionalismo? Qual é a teoria do neoconstitucionalismo que eu possa diferenciar do constitucionalismo? E aquilo que eu diferencio de neoconstitucionalismo com constitucionalismo no neoconstitucionalismo é teoria? É invenção teórica? Jurídica? E aí, no neoconstitucionalismo, ele próprio
com a sua memória dada pelo constitucionalismo e agora organizada por ele próprio constitucionalismo, ele inventa outras memórias para o direito, o ativismo judicial e o decisionismo. Nós já debatemos aqui em encontros anteriores. Quando o julgador, quando o intérprete da norma toma suas decisões, né, em que você lê a decisão, né, e que você não observa qual é o parâmetro dessa decisão, ou seja, o que ela está utilizando, né, do próprio constitucionalismo como fundamento de si própria, então a pergunta que nós fazemos já com outros textos, de que essa decisão é uma decisão da não decisão. Ora, quando o juiz decide, por exemplo, na fala que Godoy colocou aqui, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal reconhecem que os membros da casa podem tomar decisões que elas não estão na Constituição, né, para continuar como guardião da Constituição, qual é o sentido disso? Qual é a invenção teórica que nós estamos assistindo do direito? Qual é a recordação e o esquecimento? O que é que esse membro da casa e o que é que a decisão que está sendo tomada por ele traz de recordação do próprio direito constitucional e nega através do esquecimento do próprio direito constitucional? A questão final é que essas construções, e não é que no direito positivo não existam construções assim, mas existem construções assim, mas explicável pela própria norma e, portanto, validado para uma validação pelo direito positivo, é que aqui nós chegamos àquela máxima de Luhmann, mais uma vez, né, de que só o direito pode dizer o que é direito. E isso, mais do que em qualquer outro momento, no constitucionalismo. Mais ainda, só o constitucionalismo pode dizer o que é constitucional, mas ao dizer o que é constitucional com a sua memória de recordação e esquecimento, ela não é uma resposta, ao dizer, metodológica. Ela é o quê? Ela é Arcelung príncipe. A diferença, a distinção está aqui. Quando o direito positivo faz o que o direito constitucional faz, mas utilizando a norma, nem sempre ele é Arcelung príncipe. Ele é metodologia de legitimidade pelo procedimento, ou seja, metodologia dos procedimentos. É explicável. Essa memória no direito positivo, ela é explicável. No direito constitucional, ela não é explicável. Essa é a grande distinção, ou essa é a diferenciação, digamos assim, entre positivismo jurídico e constitucionalismo. E no constitucionalismo, o seu desenvolvimento parece a expressão neoconstitucionalista. Como diz Rafael de Jorge em outros textos, o neoconstitucionalismo ele é apenas um slogan, ele é apenas um outdoor. Quando você mergulha nele, você diz, sim, onde está a teoria? Onde está a memória da teoria? Não existe. Não há memória da teoria. Quando eu mergulho no direito positivo, eu encontro essa memória da teoria, por diversas construções explicativas. São autoexplicativas, Luciano? São autoexplicativas que eu consigo observar. No constitucionalismo, as autoexplicações do constitucionalismo, eu não consigo observar. Eu só digo, é assim, porque é assim mesmo. Quando um juiz utiliza a expressão dignidade humana para fundamentar a sua decisão, ele está explicando o quê? Com o princípio da dignidade da pessoa humana. É nesse sentido que nos referimos, digamos assim. Né? Ora, quando a decisão ela é ativista, né? Aí eu vou ter que me socorrer da fala colocada aqui por Godoy, uma decisão ativista é uma decisão para fazer com que o juiz permaneça juiz. É só como eu posso interpretar. Porque o juiz ele tem que fazer o quê? Ele tem que decidir. Nós vimos lá no texto de Jorge o desafio do juiz constitucional. Qual é a função do juiz? Dentre todas as funções que ele tem, uma é decidir, ele tem que decidir.
Então, se o Supremo tem que tomar decisões para permanecer como guardião da Constituição, no ativismo judicial, o juiz ele tem que decidir para permanecer juiz. E aí ele tem que decidir daquela forma. Aquela forma se torna, portanto, a memória do direito que ele quer que seja o direito, que o observador quer que seja o direito. Eu não posso chamar isso, né, de ciência jurídica. Por isso que, quando estou lá no outro programa, e que, sim, aquele outro programa, o do CCJ da UFPB, ele se autodenomina de Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, quando leciono sobre temas como esse lá no outro programa, eu não posso dizer que isso é ciência jurídica num programa de ciência jurídica. De que aquele programa, portanto, nesse tópico, ele não tem nada de programa de pós-graduação em ciência jurídica. Ele tem, sim, de um programa de pós-graduação em direito, mas não em ciência jurídica. Eu poderia até dizer, na própria memória do direito, mas não da ciência jurídica. Não posso lecionar nesse sentido. Que é toda essa construção aqui, ou toda essa estética, né, ela está lá atrás, naquela súmula que nós vimos na súmula de Santo Tomás de Aquino. Ou seja, a distinção, a diferenciação é que, no direito positivo, o intérprete da norma não pode ir para além da norma para continuar como intérprete da norma. Se ele for para além da norma, ele deixa de ser intérprete da norma. No constitucionalismo, o juiz pode ir para além do quê? O juiz pode ir para além daquilo que a memória do direito constitucional diz que é constitucional, porque, ao ir além disso, ele constrói uma nova memória para o direito constitucional. No direito positivo, não. O juiz o intérprete da norma indo para além do direito positivo, ele não constrói memória para o direito positivo. Ele nega o direito positivo, ele desvalida o direito positivo. A validação do direito positivo está em observar a memória ou a automemória do direito positivo. A validação do direito constitucional está em criar novas memórias para aquilo que nós vamos chamar de constitucional. No Código Binário, recordação, esquecimento. Por isso que depois, para tentar reorganizar a questão, o próprio direito constitucional vai inventar linguagens como conflito entre princípios, conflito entre normas constitucionais. Claro, porque a sua memória ela está sendo construída a partir de si próprio a cada decisão judicial que o julgador realiza. E aí as fundamentações são sempre fundamentações que, quando o próprio julgador vai olhar na memória do direito constitucional, nem sempre ela se encontra. E como nem sempre ela se encontra, e aí o julgador, então, tem que colocar aquela fundamentação agora como memória do direito constitucional. Ou seja, o direito constitucional ele é um fenômeno de reinvenção circular permanente, sem explicações metodológicas, mas sim autoexplicativas fundamentalmente. O direito positivo tem momentos de autoexplicação, mas momentos de explicações metodológicas. O direito constitucional, não. Ele só tem momento de autoexplicação, porque a sua estrutura assim determina. Veja, lembra da fábula, né, do escorpião, né, de que ele, né, vai atravessar o rio com alguém nas costas. Mas o escorpião vai picar aquela pessoa ao atravessar o rio, porque é a natureza do escorpião. A natureza do direito constitucional é principiológica e, portanto, essa sua natureza ela determina a construção permanente e circular da memória de si própria por um paradigma linguístico denominado Erklärungsprinzip, que é a palavra inventada pelos alemães para construir as autoexplicações. É nesse sentido que nos referimos. Ora, no ponto seguinte, portanto, a substituição do paradigma, ou a substituição linguístico-epistemológica, que, portanto, não faz sentido ficarmos aqui nos perguntando por quê? O quê? Não há mais sentido nas ciências sociais se nós queremos
mostrar que as ciências sociais têm estrutura para explicar todas essas complexidades e organizar essas complexidades, e mais uma vez aqui enfatizo a minha distinção com Luhmann, não minimizar essas complexidades. As ciências sociais não têm como minimizar essas complexidades, mas ela tem como organizar essas complexidades na nossa interpretação. Ora, se nós queremos colocar as ciências sociais como, né, uma ferramenta que vai explicar e organizar ou minimizar essas complexidades produzidas pela sociedade moderna, nós não podemos ficar no paradigma do por quê, o quê, mas sim como é possível. Como é possível as ciências sociais explicar essas complexidades e organizá-las ou minimizá-las? Como é possível explicar o direito? Como nós vamos explicar o direito nas nossas dissertações? Para os olhares de políticas públicas, de cidadania, de direitos humanos. Como nós vamos explicar esse direito? Como é possível explicar um direito da cidadania? Como é possível explicar um direito das políticas públicas? Como é possível explicar um direito dos direitos humanos? Como é possível? Ora, mais uma vez, a proposta crucial de Jorge, ela é fabulosa, porque cada um, com a sua memória, vai dar essa explicação, vai mostrar como essa explicação é possível. Cada um de vocês, assim como eu, né, todos nós, vamos mostrar pelas nossas letras, através da memória que nós temos, como isso é possível. No que se refere, por exemplo, né, aos direitos humanos, há um ponto que os teóricos dos direitos humanos, os teóricos que eu me refiro aqui, os teóricos iluministas, liberais, né, não gostam de mergulhar nessa memória, que é a provocação que os construtivistas fazem, né, de que a edificação da ideia de direitos humanos, né, a construção desse monumental arcabouço chamado direitos humanos, ela se dá num paradoxo, que é a negação de si própria. Direitos humanos, em um momento inaugural, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que para haver direitos humanos na sociedade moderna, a partir de uma interpretação da sociedade moderna francesa ou da Revolução Francesa, os direitos humanos tiveram que negar a si próprio para serem direitos humanos. E aqui está o paradoxo dos direitos humanos. Agora, isso deslegitima os direitos humanos? Não, claro que não deslegitima os direitos humanos. É apenas uma outra face da memória dos direitos humanos que os construtivistas conseguem observar, que os iluministas e liberais não conseguem observar. Porque não venha me dizer que, ao fundar a sociedade moderna com a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, essas ideias só foram possíveis porque a cabeça de muita gente foram cortadas para essas ideias serem possíveis. Então, por exemplo, a ideia de liberdade, para ser uma estrutura linguística da sociedade moderna, teve que cortar a cabeça de todos os reis da França para poder haver liberdade. Para poder construir a ideia de igualdade e fraternidade. Esse é o paradoxo dos direitos humanos. Esse é um dos paradoxos dos direitos humanos que nós vamos tratar lá no final desse módulo, no eixo 3, com um texto do professor Luhmann, exatamente intitulado O Paradoxo dos Direitos Humanos e as Três Formas de Seu Desdobramento. E que é um texto histórico para nós, brasileiros, porque ele é um texto escrito, né, para um congresso no Brasil. Mais do que isso, escrito para um congresso num lugar que nós observamos, pode-se falar de direitos humanos ali, que é a região amazônica. Porque o texto foi escrito para, né, um congresso na Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará. E ele apresenta o texto lá, nos anos 90, 4 anos antes da sua morte. Por isso que ele é histórico para nós. Ou seja, Luhmann estava indo para a Amazônia para fazer a abertura de um congresso que o tema era direitos humanos. E aí, qual
qual é o título que ele dá ao texto, nós veremos lá à frente. Ele poderia chegar como um autor iluminista ou liberal, se assim o fosse, e colocar assim, a afirmação histórica dos direitos humanos, como Fábio Comparato, por exemplo, ou, né, o paradigma dos direitos humanos. Ele vai para um congresso naquela região com um título que é uma provocação, o paradoxo dos direitos humanos. Provavelmente, alguns naquele congresso colocaram a fala de que por que convidar alguém que vem aqui para falar num congresso de direitos humanos utilizando a palavra que diz que os direitos humanos é a tradução de um paradoxo? Por que os construtivistas utilizam tanto essa palavra? Porque a nossa memória, ela é paradoxal. Porque ela é recordação e esquecimento. Vocês vão se lembrar perfeitamente, da parte do texto que de Jorge utiliza a literatura de Borges no conto Funes, o Memorioso, que é excepcional. Imaginemos se nós nos lembrássemos de todos os momentos da nossa vida. Como seria? Como nós falaríamos sobre o presente? Como nós falaríamos sobre o futuro? Imagine uma pessoa com 19 anos de idade que lembra de tudo que aconteceu na sua vida. Qual é o presente dessa pessoa? Qual será o futuro dessa pessoa? Ou ela só tem passado? Porque ela está o tempo inteiro em um único polo, o polo da recordação, da recordação, da recordação. Ela não consegue esquecer. Se essa pessoa não consegue esquecer e só tem recordação 24 horas, o que ela constrói? O que ela inventa? Não constrói e não inventa. Imagine se o direito lembrasse de todos os momentos da memória do direito. O que ele construiria no presente, o direito? E o que ele construiria no presente para o futuro? Nada. Por isso que para o direito construir o que é ele próprio, ao recordar, ele também precisa esquecer. Ou seja, o direito constitucional é uma recordação de esquecimento do que foi o modelo de outros direitos. O modelo de Estado constitucional de direito é a recordação e esquecimento do que foram outros modelos de Estado, como o Estado de Direito, o Estado formal e legal de direito. Por isso que ele é o Estado de Direito Constitucional material. O Estado social de direito é uma recordação e esquecimento do que foi o Estado apenas de direito, e não social de direito, mas sim um Estado liberal de direito. E por isso é paradoxal. Ao ser paradoxal, não é uma questão de deslegitimação e não é uma questão de só menos importância, é uma questão de estrutura e função. A estrutura da memória, ela é paradoxal porque ela é recordação e esquecimento. E ela própria, a memória, é uma função. Uma função para o sistema se auto-operacionalizar. Senão não vai ter operação do sistema. Não tem nada a ver com o que os autores constitucionalistas, liberais, iluministas chamam de legitimação e deslegitimação. Tem nada a ver com legitimação e deslegitimação. Tem a ver, sim, com algo irrenunciável. Tem a ver com observação. O que um observador observa que outro não observa. Por isso que eles, os construtivistas, vão inventar a teoria do observador. O observador de primeira ordem, o observador de segunda ordem, o observador de terceira ordem. Porque o que Godoy observa, provavelmente eu não observei. O que eu observo, provavelmente Samara não conseguirá observar. O que Marta observa, provavelmente Juliana não conseguirá observar. Mas não é uma questão de deslegitimação. Todas as nossas observações são saber e conhecimento. Apenas isso.
Todas as nossas observações constroem diferenciações. Todas as nossas observações constroem distinções. Todas as nossas observações constroem comunicação, linguagem. Todas as nossas observações, aqui está o ponto, todas as nossas observações são válidas. São válidas. A questão não é essa de, está deslegitimando o direito constitucional para legitimar o direito positivo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que, quando nós construímos observações, elas são válidas, por quê? Porque nós construímos com base numa memória, e memória todos nós temos. E todos nós temos uma memória que é recordação e esquecimento. A questão é saber que, para um lado, para os construtivistas, por exemplo, todos nós conseguimos produzir conhecimento. Para outros, nem todos conseguem construir conhecimento. Essa é a questão. Mas não de deslegitimação ou legitimação das argumentações. Por isso, notem, de Jorge inicia o texto dele com uma interrogação. Será que o tema que eu vou tratar é um tema? É um argumento? Note a humildade. E aí depois você vai no texto e nota a profundidade da linguagem, a profundidade das provocações, a profundidade das interrogações, a profundidade das negações, a profundidade das afirmações, que você vai na maioria dos textos e você sai de lá do texto dizendo assim, sim, e aí? Aqui você sai do texto dizendo assim, puta que pariu, como é que esse safado consegue escrever assim? Ou seja, o texto dos autores construtivistas ou do pensamento construtivista não é apenas questão de afirmação ou negação, interrogação ou negação, legitimação ou deslegitimação. A questão é que são textos de observações sobre os fenômenos que todos nós observamos. Todos nós aqui, no caso de um programa de pós-graduação, todos nós aqui, né, mais especificamente vocês, com uma função específica, que é a construção de uma dissertação, todos vocês, pelos diversos módulos que estão assistindo aqui, têm a função de observar qual é o sentido de palavras como cidadania, políticas públicas, direitos humanos, e como essas palavras serão traduzidas nos textos de vocês. Qual o sentido que vocês darão a essas palavras no texto de vocês, no texto que eu me refiro aqui, dissertativo? Qual é a distinção que vocês construirão? Qual é a diferenciação que vocês construirão? Assim como eu, quando me deparo com essas palavras, que tenho que escrever um texto para enviar para uma revista, ou que tenho que fazer uma palestra, como na última sexta-feira, né, que recebi o convite da professora Ana Carolina Gondim, lá da FESP, para fazer uma palestra sobre constitucionalismo, e dentro do constitucionalismo a ideia de liberdade de expressão e discurso de ódio. Ora, eu tenho uma memória sobre o que é constitucionalismo. Eu tenho uma memória sobre o que é liberdade de expressão. Eu tenho uma memória sobre o que é ódio. Sobre o que é discurso de ódio. E é com ela que eu fui fazer a palestra, não é com outra memória. Ora, então, qual é o contributo que esse programa tem a dar a você? Unicamente a exposição dos fenômenos. A distinção sobre esses fenômenos, as diferenciações sobre esses fenômenos e como eles aparecerão no seu texto, é você que vai decidir, não esse programa. Porque se fosse o contrário, não haveria sentido de vocês e eu estarmos aqui. Nenhum sentido. Por isso que vos digo, volto a repetir, a função do professor não é transmitir conhecimento. Porque conhecimento não é vírus. O que se transmite é vírus. A função desse programa, ou a função de um professor, é colocar aqui o máximo
né, de fenomenologias possíveis relacionadas aos temas desse programa, para que vocês, como observadores e observadoras, possam dizer, opa, sobre isso aqui eu vou construir, sobre isso aqui eu vou inventar, e vai estar na minha dissertação. Essa é a função do programa. E a propositura do texto de Jorge, ela é tão grandiosa que só me lembra um episódio, né? Um episódio contado por Moacir Gadotti, né? Eu tenho uma irmã, Edna Maria do Nascimento, que teve a oportunidade de trabalhar com alguns personagens da pedagogia no Brasil, como Moacir Gadotti, como Frei Beto, né? Como Dom Helder Câmara, ou seja, ela teve a oportunidade de conviver por alguns momentos, né, trabalhando com essas figuras. E Moacir Gadotti conta uma história sobre o livro de Paulo Freire, intitulado Pedagogia do Oprimido, em que Paulo Freire, ao concluir o manuscrito do livro, né, procura o filho, teria procurado o filho da sua doméstica, né, e dado o livro a esse menino, que estava no ensino fundamental, para que ele lesse o livro e depois dissesse para Paulo Freire qual era a interpretação que ele tinha daquela leitura. E entrega o manuscrito ao menino e dá um prazo para o menino. E depois, quando chega a data, o menino aparece e constrói um discurso de interpretação sobre o que era aquele texto que Paulo Freire chamado Pedagogia do Oprimido. E quando o menino fala com Paulo Freire, então, teria prolatado a seguinte frase, dizia Moacir Gadotti: agora eu posso mandar o livro para a editora publicar. Um observador me falou sobre as suas observações. Por que Paulo Freire não procurou um dos grandes teóricos da pedagogia para dar o livro? Por que Paulo Freire não procurou alguém na universidade para dar o livro, para ter um parecer? Por que ele procurou um menino do ensino fundamental? Por quê? Mas a pergunta não é essa. E ela não pode ser essa a pergunta. A pergunta tem que ser outra. Como foi possível? Como foi possível Paulo Freire procurar um jovem para ler um livro que já foi traduzido em 42 idiomas? Como foi possível Paulo Freire procurar um jovem e não um teórico da pedagogia? A pergunta não pode ser por quê, mas como foi possível? Foi possível por causa da sua disponibilidade de interpretar que todos podem inventar conhecimento, saber, ciência, e não apenas ele, Paulo Freire, que é o que de Jorge propõe no seu texto, ao descrever a memória como um paradoxo, porque toda e qualquer construção de saber, conhecimento e ciência é paradoxal, porque ela é uma construção linguística, e porque a nossa linguagem é paradoxal, porque a nossa memória é paradoxal. Foi possível por causa disso. Por isso que programas que se auto-intitulam determinados programas de dizer assim, não, você está aqui porque você veio buscar conhecimento aqui nesse programa. Veio porra nenhuma. O programa que diz que você veio procurar conhecimento no programa, ele não faz a ideia do que é conhecimento. Do que é saber. Se existe um programa de pós-graduação em ciência jurídica e ele disser que nós estamos indo para lá para sabermos o que é a ciência jurídica, então ele próprio não faz a menor ideia do que é a ciência jurídica. Se esse programa aqui disser que nós estamos aqui para sabermos o que é cidadania, políticas públicas e direitos humanos, esse programa não é um programa, porque ele não faz a menor ideia do que é cidadania, políticas públicas e direitos humanos.
Agora, se esse programa disser que nós estamos aqui para construir para ele o que é cidadania, o que é política pública e o que são direitos humanos, aí sim ele é um programa. Porque ele é um sistema e nós somos o ambiente desse sistema para o qual nós vamos entregar as nossas invenções. E as nossas invenções serão a tradução das nossas memórias. E esse programa terá que aceitá-las. Porque esse programa vai efetivar um momento de aceitação ou não dessas memórias, denominado de qualificação da dissertação e defesa final da dissertação. É nesse sentido. E aqui, por isso que peço para que reflitam, saindo dessa indagação, por quê ou o que é para como é possível. Que Bobbio fez, que Luhmann fez, que de Jorge faz, que Hayes von Foster fez, que Foucault fazia o tempo inteiro. Enquanto todos diziam assim, o cárcere, né? O cárcere está em crise ou não está em crise? Por que o cárcere está em crise? Não está em crise. Foucault vem e diz assim, que crise do cárcere? Crise do cárcere? Não, porque há superlotação no cárcere. Então, o cárcere está em crise. E aos outros, está em crise porque está superlotado? Não. Porque a função do cárcere é encarcerar. Se a função do cárcere é encarcerar e o cárcere está lotado, como é que ele pode estar em crise? Agora, Foucault vai dizer assim, como é possível encarcerar nesse modelo de sociedade? Numa sociedade que ela é auto-inaugurada pela palavra liberdade, como é possível encarcerar? E não por que se encarcera, mas como é possível encarcerar? É impossível encarcerar por causa do embate das memórias, por causa da teoria do poder no embate dessas memórias, por causa, fundamentalmente, das complexidades que essa sociedade, ela própria, produz, e o direito, e as ciências sociais, e todos os outros fenômenos de saber e conhecimento. Por isso é possível. Mas não por quê. Mas por isso é possível. Nesse sentido. Então, vamos lá para o texto, né, daquele jovem lá de Vernoli,